Olá, meus amores, tudo bem? Vamos dar continuidade na nossa. Tá foda, hein? Vamos dar continuidade na nossa leva de aulas sobre interpretação de texto e hoje a gente vai falar de denotação e conotação. Prometo que vai ser bem rapidinho e prometo que isso vai ajudá-los bastante na hora de fazer exercícios para. Nossa, gente, tá foda. Tá foda. Eu tô muito ansiosa por causa de um negócio que tá acontecendo. Aí eu não tô conseguindo me concentrar, tá? Não vou fingir que eu tô gravando aula pro YouTube, não. Porque geralmente é assim que eu gravo a aula. Vai ser tipo uma aula a gente mesmo, tá? Perdão, tá? Eu tô muito ansiosa por causa do negócio que tá acontecendo comigo. Tanto é que eu errei a cor da maquiagem. Vocês estão vendo que eu tô parecendo a Peppa Pig? Eu tô rosada? É isso. Deixa eu ver se eu consigo acertar esse trem aqui. Ah, meu Deus! Que coisa foda. Deixa eu ver se deu uma melhorada. Deu uma melhorada, mas tá foda. Vocês perdoam. Foi sempre ansiosa. Agora sou eu. Mas vamos falar de conotação e denotação, tá? E de como saber diferenciar linguagem conotativa e linguagem denotativa vai ajudá-los pra caramba lá no Enem e a responder questões da prova de linguagens e da prova de humanas. Combinado? Então, pera aí que eu vou logar o iPad para a gente poder dar continuidade. Voltei, vamos lá, tá? Vou projetar aqui para a gente poder dar continuidade. Então, vamos lá, meus amores. Quando nós estamos falando de interpretação de texto de maneira geral, vocês vão entender agora que texto. Então, deixa eu fazer bem bonitinho aqui para vocês. É qualquer enunciado dotado de significado, tá? Então, vamos lá. Qualquer enunciado com significado. Isso quer dizer, meus amores, que uma música é texto, um filme é texto, uma redação é texto, um gesto é texto, a maneira como eu me visto é texto, tudo é texto. Então, tudo aquilo que tem um significado, tudo aquilo que quer dizer algo é um texto. Concorda? Tranquilo? Pois muito que bem. Quando estamos falando dos textos verbais, tá? Então, pensando em textos verbais, nós temos o que a gente chama de linguagem. Então, vamos lá, ó. Linguagem denotativa, denotativa. Nossa, tativa e o que chamamos de linguagem conotativa. Vamos lá, meus amores. Linguagem denotativa, ela vem da denotação e linguagem conotativa vem da conotação. Isso daqui não é um bicho de sete cabeças, tá? Eu quero que vocês pensem o seguinte: denotação é tudo aquilo que está expresso em seu sentido literal. Então, naquele significado que está lá no dicionário. Vamos colocar aqui sentido literal. E a
a linguagem conotativa, né? Ou seja, a conotação é tudo aquilo que está expresso em seu sentido figurado. Prestem atenção. O sentido figurado, a conotação depende da maneira que ela está sendo utilizado no enunciado, na frase, tá? Diferente da denotação, que sempre haverá o mesmo significado, então aquela palavra, aquela expressão sempre aparece com a mesma significação na denotação. A conotação depende da utilização, depende do contexto. Então vamos lá. Sentido figurado. Então, quando estamos pensando em denotação, estamos pensando naquele significado básico, aquele que a gente encontra lá no dicionário. E quando estamos falando de conotação, estamos pensando naquele significado ampliado, aquele que muda conforme o contexto de produção. Eu sei que pode parecer difícil, mas eu prometo que não é. Pensa comigo aqui, gente. Presta atenção aqui, ó. Se eu pegar a palavra bota, e aqui eu estou falando do substantivo bota e não do verbo bota, tá? Então aqui eu estou falando do substantivo bota, correto? Quando estamos falando do substantivo bota, estamos falando de um calçado, correto? Estamos falando aqui de um calçado lindo e maravilhoso e por aí vai, né? Pois muito que bem. Se eu chegar e comentar aqui com você, a bota está suja. Neste caso, a palavra bota, o substantivo bota, ele está em seu sentido literal, ou seja, aqui nós temos uma linguagem denotativa. Então, vamos colocar aqui denotação, porque literalmente nós estamos falando do calçado bota. Vocês entendem? Aqui, bota, ele está no seu sentido mais básico, no seu sentido de dicionário. Mas se eu chegar e falar para você, ele bateu as botas. Nesse caso específico aqui, quando eu falo ele bateu as botas, eu não estou falando de uma pessoa que pegou duas botas e as bateu entre si. Eu estou falando de uma pessoa que morreu. Vocês estão entendendo que isso daqui é uma metáfora para a morte? Um eufemismo para a morte? Neste caso aqui, nós temos a conotação. Porque é os, conotação. É o uso que faz com que a palavra bota tenha este significado. Espera aí que nós temos participação especial. Oi, por que você quer colo? A mamãe precisa dar aula.
A mamãe precisa gravar vídeo. É, deixa a mamãe gravar vídeo, por favor. Pô, o quê? O que que foi? Peraí que eu vou ter que pausar, gente. Fiz muito que bem, agora que a Berenice deixou voltar, né? Então, a bota está suja, nós temos a palavra bota em seu sentido literal, aquele sentido básico da palavra bota. Já ele bateu as botas, neste caso, esse bota, ele é uma metáfora, um eufemismo para morrer, né? Então aqui nós temos o seu sentido figurado. Aqui nós temos uma conotação. Ai, Thaís, por que que eu preciso saber disso? Porque, meus caros colegas, lá nos exercícios, lá nas questões do Enem, essencialmente de linguagens ideo-humanas, cobra-se muito a diferença entre conotação e denotação das frases. Mais ainda, entre o sentido conotativo e o sentido denotativo das orações. Então, vai ser muito comum, inclusive eu estou deixando uma lista de exercícios para vocês, em que vocês precisem analisar o que está sendo falado. Então, coisas que vocês às vezes acham que seja denotação por causa da frequência que aquilo aparece, é conotação. Tranquilo? Vocês me perdoem? Se for preciso, até regravo essa aula, tá? Eu vou gravar várias outras, inclusive. Tipo, tudo hoje, eu vou estar tudo com a mesma roupa, tá?